Oi, gente. Vamos iniciar mais um podcast, Café com Físios. É o nosso segundo podcast. E hoje vamos falar sobre a importância da alimentação na recuperação da cirurgia plástica. E para falar mais sobre esse tema, né, vamos trazer hoje Lívia Siqueira, nutricionista, pós-graduada em nutrição esportiva, funcional e estética. Oi, Lívia. Oi, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. É um prazer imenso estar aqui participando do podcast Café com Físios e poder trazer um tema tão importante, né, como a nutrição na cirurgia plástica, que é um tema que a gente já aborda bastante na nossa rotina diária no consultório, e poder trazer um pouco da importância para as nossas pacientes e para quem também deseja fazer o procedimento, quem está em preparação. Então, é um prazer imenso estar aqui. Agradeço muito. E também algo que eu falo bastante, né, no consultório para as pacientes, que a nutrição na cirurgia plástica é algo essencial. Então, não é opcional. Então, a nutrição vai fazer parte de todas as etapas do procedimento, tanto na preparação, como também durante o procedimento, no pós, como também uma manutenção. Então, é um prazer imenso estar aqui e poder falar um pouco mais sobre o assunto. Obrigada. Isso, eu acho que cada dia mais, assim, as outras profissões que englobam esse meio aí de estética, de saúde, então não são mais opcionais, né? Eu acho que a fisioterapia é uma questão importante, eu acho que a nutrição é uma questão importante, o personal é importante, né? O educador físico, porque para manter uma cirurgia ou para conseguir o resultado que se quer, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Então, acho que hoje a gente não pode excluir nenhum desses profissionais. Exatamente. É uma continuidade, né? Todos juntos para trazer um melhor resultado. Então, para iniciar, né, sobre esse assunto, fala mais ou menos a importância, assim, geral, qual é o tipo de alimentação e a importância da alimentação saudável, tanto no pré-operatório como no pós-operatório de uma cirurgia plástica. Então, a nutrição, ela vai fazer parte de todas as etapas. Então, inicialmente, a gente vai precisar preparar aquele corpo para um procedimento, para um trauma, né, que o corpo vai estar passando. Então, a gente precisa realmente estar com as vitaminas, com os minerais, com os nutrientes em tanque cheio para que o paciente tenha ali uma boa recuperação. Então, eu costumo falar que a gente leva em consideração 3 pilares fundamentais para que o paciente realmente se submeta a esse procedimento cirúrgico, né? Então, um deles é a mudança da composição corporal. Então, o paciente precisa ter uma composição corporal em níveis adequados com relação a percentual de gordura, com relação a níveis de gordura visceral também, com relação à quantidade de massa magra. O paciente precisa ter um bom aporte de massa magra para poder se submeter também ao procedimento cirúrgico. Outra questão muito importante é a questão também da atividade física, estilo de vida que o paciente realmente... Não ser sedentário, né? Isso. A alimentação é fundamental. Então, a gente precisa ter todos esses pilares. Exames laboratoriais precisam estar em valores ótimos de referência. Então, não é se basear pelo valor de referência que está ali, não é estar realmente com valores bons, e sim com valores ótimos. Então, a gente precisa abastecer. Você vai ter um déficit, né? No processo do trauma, você vai ter um déficit. A hemoglobina, né? Porque precisa abastecer, né, realmente esse tanque, né, de vitamina para o paciente estar ali em níveis metabólicos e também com relação à imunidade com o melhor nível possível. Então, a nutrição ela vai fazer parte de todo esse contexto. No pós-operatório, né, o paciente vai precisar ter uma alimentação ali anti-inflamatória, onde a gente vai precisar dar um aporte a ele com relação a vitaminas e minerais. E o corpo, como ele vai estar passando por um período de estresse, ele vai estar realmente, que foi a cirurgia, né, ele vai estar realmente pegando, precisando de todo aquele aporte para poder suprir essa demanda. Então, a gente tem que preparar esse corpo bem antes do procedimento. Você tem que ter uma reserva mesmo, né? Você tem que ter uma quantidade de vitamina, que dê suporte a esse trauma, né? No momento desse... Isso. Afinal de contas, o corpo inflama muito, né? As pessoas não têm... quem não é da área de saúde não consegue chegar lá, visualizar o problema de fato. Mas é um trauma, e é um trauma grande, não é um trauma pequeno. Né? Onde o corpo vai inflamar. É um procedimento, querendo ou não, invasivo. Então, a gente precisa preparar esse corpo para receber da melhor forma possível. Então, por isso que o paciente tem que estar com esses pilares adequados, que é com relação ao estilo de vida, mudança de hábitos. Não é apenas que a cirurgia vai ser o fator final determinante. E um milagre, né? É só a cereja do bolo. Então, e muita gente hoje, eu acho, realmente tratar disso. Pois é, muita gente acha, acredito que hoje muitas pacientes, quando o cirurgião fala assim, você precisa procurar um nutricionista antes da cirurgia para perder peso, você não está no peso adequado. Então, na cabeça das pacientes é uma questão estética. Então, muita gente questiona assim,
Mas eu vou fazer uma cirurgia, eu vou perder peso para fazer a cirurgia? Exatamente. Muitos não entendem, né? Muitas gente pessoas não entende. acham que só de fazer aquele procedimento, Tá tudo ela já certo, vai né? ter um resultado definitivo. Mas é apenas a cereja do bolo. Então, por mais que você faça o procedimento, se não tiver essa mudança de hábitos, você realmente vai ter um reganho futuro. Então, Exato. precisa realmente ter esse cuidado, né? De dentro para fora durante todos os processos. E é isso que eu sempre levo para os meus pacientes na consulta, né? Eu sempre falo para eles dessa importância da manutenção. Não é apenas só se submeter ao procedimento que você vai ter um resultado definitivo. Isso. E às vezes nem chega num resultado, talvez até para ela seja um resultado bom, mas não seja o resultado ótimo, ideal, e que ela poderia ter se tivesse passado, né, por um processo de uma dieta, Uma alimentação mais, Exatamente. uma alimentação mais preparada. adequada. Quanto mais o paciente tiver com a composição corporal adequada, mais a gente vai conseguir chegar num resultado com relação ao estético, com um refinamento melhor e com resultado também com relação à saúde. Então, a gordura visceral, por exemplo, é um tipo de gordura altamente prejudicial que ela fica entre os órgãos. Então, ela fica intraabdominal e ela causa aquela sensação de estufamento. Então, quando Que o é o que mais os paciente... pacientes falam, né? Isso, quando o paciente não faz essa reeducação, esse tipo de gordura ela só sai realmente com mudança de hábitos, com atividade física, com a alimentação adequada. Então, por mais que ele faça o procedimento cirúrgico, vai continuar com aquela gordura ali. A lipoaspiração, a abdominoplastia, ela vai realmente tirar só a camada que está por cima e não na parte de dentro dos órgãos. Que é o mais perigoso, né? É a visceral. Isso. Além também dos riscos metabólicos, né? Que um paciente que tem um nível alto de gordura visceral, ele é um paciente altamente inflamado. Então, ele não pode ser submetido a um procedimento cirúrgico. Afinal de contas, vem mais inflamação, né? Isso, a gente não visa ter realmente um corpo que esteja preparado. Então, se ele for submetido a esse procedimento, ele, primeiro que não é indicado, né? Então, assim, ele não vai realmente ter um resultado bom. Por isso que pedem para emagrecer antes. Isso. Né? Lívia, existem alguns alimentos ou nutrientes que são imprescindíveis antes da cirurgia, que precisam ser feitos, independentemente de se a pessoa está num nível de gordura bom, se ela atingiu lá porque às vezes a paciente atingiu meta de IMC, né? Que os cirurgiões, eles se baseiam pelo IMC, mas às vezes ela está ainda com gordura visceral, ela ainda tem algumas coisas. Então, o que ele vê é mais superficial, e quando você vai avaliar de fato a paciente precisa fazer algumas coisas. Então, existem alguns nutrientes que favoreçam isso aí? Existem. Antes da cirurgia plástica, a gente, como eu falei, tem que estar com esses tanques de vitaminas e nutrientes em níveis de valores ótimos. Então, a gente prioriza aí, vitamina D. A gente tem que estar com um nível muito bom de vitamina D, porque a vitamina D ela vai fazer com que o paciente tenha uma boa recuperação. Também está ligada à imunidade. O magnésio, o zinco, que é muito importante aí nesse pós também, para o paciente ter uma boa recuperação, também com relação a uma boa cicatrização. Ômega 3, a gente também vai ter que estar ali reforçando, porque são alimentos anti-inflamatórios que precisam fazer parte, né, dessa rotina da paciente. Tem complexo B também, que a gente precisa estar sempre associando. Então, é um conjunto de fatores que tem que estar realmente em níveis ótimos. Então, eu costumo falar que realmente não é apenas um ou outro nutriente, mas sim toda a junção, todo o conjunto. Me diz uma coisa, existe alguma complicação cirúrgica que pode se dar pelo fato de você não ter um nutriente, uma qualidade por exemplo, uma qualidade alimentar boa, e que vai te dar uma queda de vitamina, ou às vezes algum nutriente que está faltando, como você falou, do zinco, do magnésio? Quais são essas complicações cirúrgicas que podem acontecer? Como, por exemplo, acho que mascatrização é uma delas, e as pacientes sabem, essa parte aí as pacientes sabem, porque eu sempre falo disso, a gente fala, né, Bela, no consultório, quando vai fazer a avaliação. Mas existem outras complicações? O paciente, se ele não tiver realmente com a alimentação adequada, primeiro que quando ele se submete a um procedimento cirúrgico, ele tem a tendência já a ter o intestino também preso. Ótimo. Devido também à questão da anestesia, as medicações também vai fazer com que o paciente fique constipado. Né? Uhum. Então, a gente tem que estar tratando essa questão intestinal, porque o intestino, ele vai ser o foco ali para poder fazer toda a absorção dos nutrientes. Aí a gente precisa realmente tratar essa questão intestinal, né? O paciente tem que estar realmente também com o nível de vitamina C adequado. Sim, cicatrização, vitamina E, vitamina K, para evitar também que ele tenha algum tipo de sangramento, para que ele também tenha tipo queloide, algum tipo de fibrose. Então, tudo isso tem que estar realmente alinhado.
Então, realmente, é essa junção de nutrientes que precisam estar em equilíbrio. E se o paciente tiver uma alimentação alta em industrializados, em açúcar, em excesso de sódio, também ele vai ter uma tendência a ter mais inflamação. Então, a gente precisa ter uma base alimentar o mais limpa possível, para que o paciente realmente consiga ter ali, né, um bom aporte, também com relação a fibras, com relação a todos os nutrientes, proteínas magras que vão auxiliar também com relação à síntese de colágeno, a reparação desse tecido no pós. Então, realmente, como eu sempre falo, tem que ser essa junção. Essa preparação, ela começa muito antes do processo da data da cirurgia. Isso. Então, quando o paciente está perto de fazer o procedimento cirúrgico, ele não pode submeter a uma restrição extrema. Então, se o paciente precisa, por exemplo, perder peso, baixar a gordura visceral, mudar essa composição, tem que ser feito muito antes do período realmente da cirurgia. Então, o paciente não pode submeter a nenhum tipo de restrição para a gente realmente já estar com esses níveis aí da imunidade em níveis ótimos para ter uma boa recuperação. E aí, assim, por exemplo, vai se consultar uma paciente com você para fazer um pré-operatório. Aí você tem, assim, alguns tipos de alimentos que você passa para aquela paciente no pré-operatório e no pós-operatório também tem alguns, ou mantém a mesma tipo dieta que você vai, por exemplo, você vai vir um paciente e você vai montar uma dieta para ela. Aí, mais ou menos, o que você, assim, fala para essa paciente? A base alimentar da paciente vai ser, basicamente, uma alimentação o mais saudável possível. Então, vai ser rica em fibras, vai ser rica em fontes também de ferro, de vitaminas, minerais. Vai ser realmente uma alimentação mais anti-inflamatória. Vitamina C, eu sempre incluo, né, vitamina C, junto com fontes de ferro para poder melhorar essa absorção do ferro. Então, a gente precisa estar sempre reforçando esses nutrientes. O ômega 3, que seria, no caso, sardinha, atum. A gente vai colocar toda essa junção também de zinco, que seria, no caso, as sementes. Uma coisa que eu acho importante a gente falar também, Li, é sobre a ingesta, o consumo de água. Principalmente, muita gente negligencia. E, assim, é imprescindível, um corpo não funciona sem água. Muita gente não consome, né, já não consome água durante o dia a dia, e aí quando faz a cirurgia, continua no mesmo ritmo. Por mais que a gente oriente, por mais que a gente fale, peça, inclusive por conta da questão do próprio edema, né, que a gente precisa de líquido para que esse líquido do edema seja eliminado. E alguns pacientes ainda se mantêm bem, assim, resistentes ao consumo de água. O que é que tu fala pra gente sobre isso? Com relação ao consumo de água ou com relação à constipação? Ao consumo de água, para tudo, né? Para a questão da constipação, para a questão da própria cicatrização, que é importante, redução de edema. O consumo de água é essencial para que a pessoa realmente também tire aquela retenção hídrica, né? Que vai ficar no corpo após o procedimento. Normalmente os pacientes já vão tender a reter bastante líquido, devido à medicação, devido à anestesia. Isso. Então, o consumo de água é essencial, né? Processo inflamatório. Exatamente. Então, assim, o corpo vai estar já no processo de cicatrização, onde ele vai estar realmente bastante inflamado. Então, ele precisa realmente ter um consumo de água em níveis adequados para que o paciente consiga tirar toda aquela retenção. Quando também se fala de constipação, que é algo que acontece muito, eu vejo muito as pacientes que vão para o consultório falando sobre esse quadro de constipação. Eu sempre alerto antes para elas, né? A gente faz todo o preparatório. A gente sempre cuida muito do intestino, porque o intestino é onde vai absorver todos os nutrientes. Isso. Então, a gente vai ter ali fontes de probióticos, prebióticos, iogurtes. Iogurte natural, eu geralmente passo bastante. Ameixa, mamão. Eu também utilizo bastante psyllium para paciente, para evitar essa questão de... É tipo um probiótico natural, sabe? Um laxante natural, onde o paciente vai estar consumindo e vai estar auxiliando ele com relação à constipação. Em alguns casos também a gente vai precisar passar os probióticos, né? Vai precisar suplementar o probiótico junto com glutamina para auxiliar essa questão intestinal. Porque já é uma tendência a realmente... A constipar mesmo, né? Por mais que o paciente tenha hábitos de vida saudável, tem pacientes que não tinham nem histórico de constipação, mas acabam tendo. É por causa também da medicação e a cirurgia, o tempo da anestésico, né? Faz com que dá uma lentidão, né? Paralisa. Normalmente, falando agora do pós-operatório, tá? Normalmente os cirurgiões plásticos, eles solicitam que as pacientes elas evitem alguns alimentos, né? No período de mais ou menos de 15 dias, que é café,
o chocolate, O açúcar o em si, né? camarão. Normalmente eles botam café, chocolate, camarão, porco, porque é inflamatório. E o camarão e o porco por aquela questão também do processo inflamatório no geral, né? Mas o café e o doce, o chocolate, eles citam chocolate. A gente sabe que o açúcar é inflamatório. O açúcar em si, né? Não só então, o chocolate. Pois é, então eles passam mais ou menos em torno de 15 dias. Isso aí, com 15 dias eles liberam a dieta. Pode comer normal. Funciona. Você acha que 15 dias é o suficiente? A gente precisa estender esse tempo, porque assim, eu normalmente peço para as pacientes, enquanto elas estão no processo inflamatório, e 15 dias é muito pouco, né? A gente sabe que a fase inflamatória, ela muda. Ela sai de uma fase inflamatória para uma fase proliferativa, mas não deixou de ser um processo inflamatório. Exato. Então, eu continuo dizendo, segura o café. Quer tomar uma xicrinha de manhã, sem açúcar e com leite. É mais leite do que café, tá? Então, eu oriento elas a fazerem isso, acredito que Bela também, porque a gente sente a diferença. Quando a paciente começa a comer açúcar, quando ela começa a comer o sódio, você tem uma retenção hídrica maior. O que é que tu orienta em relação a isso? O que é que tu me diz? Com relação aos 15 dias, realmente é algo muito relativo. A gente tem que ver realmente de acordo com cada paciente. Então, assim, para a maioria das pessoas, né, é um tempo adequado, mas a gente tem que ver realmente como é que está sendo esse processo de cicatrização. Porque realmente o excesso de sódio, o excesso de açúcar não é recomendado nesse período. Crustáceos também não é recomendado. Então, vai realmente inflamar mais ainda esse paciente que está passando por um período de cicatrização. Então, eu aconselho normalmente a pessoa passar pelo menos o primeiro mês evitando esses alimentos para não ter nenhum tipo de complicação. Então, se a pessoa, assim, tem tendência a consumir esses alimentos, né, na rotina dela alimentar, o aconselhado, pelo menos a minha orientação nutricional, eu geralmente aconselho para ela evitar no primeiro mês, que é o tempo, pelo menos, que o corpo vai estar passando por esse processo de cicatrização. Então, depende muito também de cada caso. Alguns casos podem até se estender um pouco mais do que um mês. Mas, assim, no primeiro mês, evitar realmente o consumo de açúcar em excesso, evitar também o excesso de sal, porque realmente vai reter bastante líquido. E também tudo vai depender do contexto geral. Crustáceo, realmente nem pensar. Tudo isso que pode inflamar, alimentos que sejam ultraprocessados também, está evitando nesse processo. E realmente ter uma boa base alimentar, baseada em comida de verdade mesmo, sabe? Se a gente falar de alimentos mesmo, sem falar da composição deles, quais são os alimentos, de fato, que devem ser evitados nesse período? De fato, sim. Evitar doces, açúcares em excesso, evitar estar consumindo tudo que seja realmente industrializado, que pode... Até alguns chás também... Tudo que você abre de lata, né? Até alguns chás também não é recomendado devido realmente a esse risco de ter também algum tipo de hipercoagulação. Então, a gente deve evitar, né? Eu costumo falar que, na verdade, tudo é contexto. Então, assim, o paciente que tem uma boa base alimentar, que pelo menos passa comigo durante as consultas, durante todo o processo, ele já vai chegar nesse período muito bem reeducado. Então, a gente vai estar evitando realmente o excesso de tudo que seja realmente ultraprocessados e processados, sabe? Então, a gente precisa realmente ter uma boa base alimentar de comida de verdade. Fruta, né? Legumes. Priorizar frutas, legumes, que são fontes de fibras, que vão estar auxiliando. Proteínas magras, como carne, como ovos, como peixe. Evitar também carne vermelha em excesso durante, pelo menos, esse primeiro mês, né? Que tem tendência a inflamar bastante. Desculpa, Lívia, uma parêntese aqui, falando sobre isso. A gente está em evidência agora mesmo, Virgínia. Acabou de fazer uma cirurgia. A dieta do ovo, né? Que ela come, acho que 9 ovos por refeição. E assim, antes da cirurgia dela, ela antes de operar, ela só estava comendo ovo e sem gema, né? Tu tem alguma observação sobre isso? Porque ela come sem a gema e 9 ovos, ela comia só os ovos antes da cirurgia. Agora que ela operou, aí que ela acrescentou o arroz, o feijão. Agora mesmo teve um prato que ela mostrou, arroz, feijão, salada de folhas e os ovos, só que aí em menos quantidade. E antes, no pré-operatório, ela comia 9 a 10 por refeição e sem a gema. Com relação a ela comer sem a gema, é porque é o seguinte, o ovo ele é composto de proteína e também de gordura, né? Então, quando tirar a gema, a gente vai ter ali a parte da proteína. Então, se ela, por exemplo, quisesse equivaler o ovo
a uma proteína magra, tipo a do frango, por exemplo, ela precisaria consumir em média aí uns 7 ovos, sendo que é clara. Se você for colocar o ovo inteiro, vai passar totalmente com relação gordura, a né, essa que você composição, com relação a lipídios, a gordura. Então, assim, eu particularmente acho que essa conduta dela totalmente necessária, né? Realmente tá consumindo uma dieta só à base de proteínas. Porque a gente precisa dos carboidratos, a gente precisa das fibras, tem que ser Tudo é um equilíbrio, né? dos macronutrientes para que o paciente consiga ter ali uma boa recuperação. Então, o carboidrato ele é realmente a maior fonte de combustível, né, do nosso corpo. Para dar energia, né? Isso. E muita paciente acha que, por exemplo, já aconteceu comigo muitas vezes de ver pacientes que chegam no consultório achando que tem que passar por uma restrição extrema para poder conseguir perder com relação ao peso em quilo e sai cortando tudo da dieta. Então, assim, chega ali no... Primeiro que não consegue ter uma boa composição corporal, vai ficar com um organismo fraco, debilitado, e não vai poder realmente nem passar pelo procedimento cirúrgico, porque ela não vai conseguir atingir aqueles níveis que a gente considera essenciais de níveis de vitaminas. Então, assim, a gente precisa do carboidrato, precisa do lipídio, das proteínas. O feijão, né, que é a fonte de ferro, que é essencial para que o paciente não chegue ali no processo cirúrgico com anemia. Então, a gente vai ter também que sempre associar a vitamina C junto com fonte de ferro para poder fazer com que tenha uma melhor absorção. Tudo que a gente já falou no início, né? Isso. Tipo, as importâncias, tudo tem a sua importância, não é só tudo a proteína, é um equilíbrio, né? Você não pode exagerar em nenhum tipo de suplemento, inclusive porque às vezes até a hipervitaminose, por exemplo, gera uma complicação, né? Então tem que ter um equilíbrio aí. E tem pacientes também que acham que fazendo por conta própria essa restrição certo, né? Vai conseguir. Porque eles estão visando só a questão do peso corporal. Isso. Mas a gente, hoje em dia, a gente já não leva em consideração a questão apenas do peso em quilo, e sim de toda a composição. Então, realmente, a gente tem que ver ali como é que está toda a composição do paciente. Então, muitas vezes, o peso, ele vai se manter, digamos que ele nem vai alterar, mas a composição vai estar toda diferente. Então, o paciente vai ter ganhado mais massa magra, vai ter perdido mais gordura, vai ter feito essa recomposição corporal, entende? Então, no caso, ela tirou as gemas por causa da gordura, né? E tá só comendo, é claro, por causa da proteína rica. Mas, assim, particularmente eu não considero uma boa alimentação, né? Uma conduta que seja necessária, né? Não tem por que ela ter feito realmente essa exclusão. E ainda mais para um procedimento cirúrgico, onde ela realmente iria precisar estar ali com o corpo realmente bem nutrido. Preparado. Em relação ao colágeno, né? Muita paciente, quando vem fazer a avaliação com a gente, está fazendo uso de colágeno. E eu sempre solicito que pare, né, o suplemento. Os cirurgiões também solicitam que pare. E aí eu questiono, né, realmente a necessidade dessa parada aí, desse suplemento. O colágeno vai interferir, né? Se vai interferir. Porque existe ainda controvérsia sobre o colágeno, apesar da gente estar bem evoluído nisso, né? A questão da medicina está bem evoluída nisso, mas assim, ainda existem estudos que falam que o colágeno hidrolisado não vai adiantar de nada. Então, mas mesmo assim, tem paciente que toma porque se mal não fizer, está fazendo. Se bem não fizer, não está fazendo mal. Até que ponto o colágeno pode interferir esse suplemento, no caso, pode interferir no processo de pós-operatório? Eu aconselho que quando o paciente for submeter ao procedimento cirúrgico, ele realmente faça a interrupção do uso do colágeno e que ele volte a utilizar apenas 21 dias em média na fase de remodelação do corpo, que é em média ali na fase de 4 semanas, que vai ser onde o corpo já vai ter passado pelo processo de cicatrização. Mas, assim, claro que depende do contexto, depende de cada pessoa em específico, então tem que ser analisado o caso. Tem pessoas que vão passar mais do que realmente 4 semanas, então tem que ver essa necessidade. Mas com relação à interrupção, sim aconselhado fazer essa interrupção, porque se o paciente consumir antes, ele pode ter realmente tanto uma questão de fibrose, ele pode ter também uma hipercoagulação, certo? Então, o certo é que realmente ele interrompa esse uso do colágeno, pelo menos nas primeiras semanas. No caso, então, fala no primeiro mês. No primeiro mês, começar em média na terceira fase. O colágeno, ele é importante, sim, mas a gente vai estar utilizando fontes alimentares. Mas a suplementação a gente vai interromper. Quanto tempo antes da cirurgia? O colágeno, em média, interromper uns 10 dias antes da cirurgia. E o pós, 4 semanas depois de eu tive paciente que, por exemplo, o cirurgião fez lá as linhas de marcação, né? Que é para dar aquela ideia de 3D, da lipo HD.
e que a paciente ela não consegue, porque a gente só consegue marcar se tiver tecido cicatricial. Se não tiver tecido cicatricial, se não tiver colágeno naquela região, a gente não consegue aprofundar tecido, a gente não consegue desbastar o tecido para fazer as marcações. E eu tive paciente que não conseguiu desenvolver. Ela não tinha tecido, tanto é que ela não fez nenhum tipo de fibrose. Nossa. E já tive paciente que, assim, fez uma fibrose exacerbadíssima, né? As linhas de marcação ficaram, você via mesmo as travas, e que me deu um trabalho gigante para a gente conseguir desbastar esse tecido e fazer, de fato, as marcações. Então, é como você fala, né? Tudo depende do paciente. Tudo depende Caso a individualidade, caso, isso. Porque cada corpo vai responder realmente de uma forma diferente, né? Então tem que ser analisado. Assim, a gente, claro que tem umas recomendações gerais, mas a gente vai analisando. Então, por isso que é importante que o paciente esteja sempre tendo esse acompanhamento multidisciplinar, para que ele tenha sempre um acompanhamento do profissional para estar vendo o caso dele. Se realmente, muitos pacientes também saem consumindo, né? Por exemplo, o ômega 3. É outro suplemento que também deve ser interrompido. Era isso que eu ia pelo perguntar. menos, em média, aí, até uns 15 dias de cirurgia. Antes do Após. Processo, mas antes, quando Isso. a gente interrompe antes? Interrompemos antes, né? Em Em média. quanto tempo, mais ou menos? Em média, aí, uns 7 dias antes, a 10 dias antes. E aí, a gente também vai passar todo esse período e só pode retomar aí, em média, uns 15 dias depois. Mas, claro que também vai ser analisado de acordo com o Cada processo do caso, né? paciente. Era isso que eu ia perguntar. Quais são os outros suplementos que você Precisam aconselha a ser ser interrompidos, evitado? né? Tipo, Cúrcuma é um suplemento que eu também utilizo muito com os pacientes, que ele tem um alto potencial anti-inflamatório e antioxidante. Mas a gente também interrompe ele antes da cirurgia, em média uma semana antes. então seria Porque precisa colágeno, cicatrizar, né? cúrcuma, Precisa cicatrizar. colágeno, cúrcuma e ômega 3. Ômega 3. Seria Isso. evitado antes e depois também. Seria evitado, em média, uma semana antes, mais ou menos, em média, Isso e aí também retomar na fase de remodelação, que Quando é a gente última muda fase. a fase, Uhum, né? que é Do já processo no inflamatório. quarto Na semana. última fase, que é em média, aí, após a terceira, quarta semana. Mas aí, antes, né, desse processo, quando o corpo está sendo preparado, a gente vai estar utilizando e vai estar abastecendo, né, o corpo com essas vitaminas que são muito importantes. Inclusive o ômega 3 e o colágeno, eu também utilizo ele nessa última fase aí, que é na fase da quarta semana, porque ele vai ser muito essencial Com certeza. para poder... Porque o ômega 3, ele é um poderoso antioxidante e anti-inflamatório. Assim como Então, a ele vai cúrcuma, ajudar. né? Que também Isso, a cúrcuma melhora o também. imunológico. Eu também utilizo, junto com a cúrcuma que eu passo, eu também utilizo selênio. Então, ele vai ajudar muito o paciente, né? Ter esse processo de recuperação de uma forma mais leve. Olha aí, como já melhora tudo, assim, a vida É do clareia, paciente, né? Você começa a ver que... Porque tem paciente que não sabe nem nada disso, que é importante. E não suplementa nada disso, nem antes, nem depois, nem sabe que tem que parar. E acha né? que não é importante, né? Isso. Realmente. Exato. Há uma suplementação que eu também prescrevo, né, nesse pós-operatório, seria, no caso, o glutamina, para a questão intestinal, da saúde intestinal, também associada a probióticos, justamente para auxiliar com relação a essa questão que a gente falou, né, que vai constipar Da constipação. bastante. Mas Ótimo. a vitamina D também. Agora, todas essas vitaminas tem que realmente ver também a orientação do cirurgião para poder ter uma suspensão, pelo menos no início, né, após o procedimento cirúrgico, e retomar em média aí, após umas 2 semanas. Então, fazer os exames pré-operatórios para ver como é que está o nível de cada coisa, né? Isso. Para você saber qual é o nível que está, para você ver se interrompe, como vai ficar depois, no pós-operatório. Então, tem que ter aqueles exames também no pré-operatório, que é Isso. super importante. Então, para finalizar aqui, a gente vai para as perguntinhas das nossas seguidoras. Algumas delas, né, Dani? Isso. Uma paciente aqui perguntou... se minha dieta estiver legal, né, correta, eu ainda preciso realizar fisioterapia Ai. no pós-operatório? Aí a gente pode até responder, né, Vela? Ou seja, assim... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente, Né? não Pelo tem nada contrário. a ver uma coisa com a outra. Eu acho que a nutrição, junto com a fisioterapia, Ela com o junto, cirurgião, com o educador São físico. essenciais, né? Como eu falei lá no É um início, acompanhamento né? realmente multidisciplinar. Exatamente. Exato. Então, nada... Cada profissional tem a sua função, cada profissional vai fazer o seu papel, né? Não tem nutricionista que seja fisioterapeuta, a não ser que ele tenha feito os 2 cursos, e não tem fisioterapeuta que seja nutricionista, então a gente precisa realmente de uma equipe multidisciplinar. Junto, né? Exato. Então, nenhuma cancela a outra. Então, Porque precisa, acho que como a gente da fala, né? fisioterapia e da nutricionista Que uma e boa todo o alimentação evita você ter complicações, evita você ter fibrose. Aí as pacientes, eu acredito que acham que não né, precisa. da físio, que Isso. inclusive vai auxiliar bastante até com relação a acelerar essa recuperação. Exatamente. Outra perguntinha aqui de uma seguidora nossa. Depois da cirurgia, tenho que comer apenas comidas saudáveis?
Com certeza. Acabamos de falar aqui um bom tempo sobre isso, né, Dani? Exato. Né, Lívia? Então, precisa sim comer comidas saudáveis, não só porque vai fazer a cirurgia. Você deveria ter uma alimentação saudável no seu dia a Sempre, dia, né? não só porque você vai operar ou fazer uma cirurgia de estética ou qualquer tipo de cirurgia. Tem que se alimentar saudavelmente. Inclusive, quando a gente faz, muita paciente faz assim, já chegou paciente para mim para dizer isso. Eu vou precisar fazer exercício e comer folha, porque eu fiz a cirurgia. Então, eu não vou fazer a cirurgia. Muita Né? gente Muita gente não tem a cabeça de Isso. que a alimentação... Na verdade, eu acho que é uma frase muito clichê, mas é verdade. Né? Você é aquilo que você come. Sim. Então, eu acho que é imprescindível a alimentação, né, saudável. Menos latas e mais Isso. natural. Isso. Folhas. E eu acho que me perdi. Deixa eu voltar. Muita gente acha que não precisa mudar de hábitos, né? Que Isso, precisa é isso que eu queria chegar. Fazer o procedimento cirúrgico vai ser realmente algo para a vida. Isso. Sabe qual é a questão? Na realidade, tem que ter essa mudança de hábito. Pois é, sabe qual é a questão? Que eu acho que passa muito pela cabeça das pacientes. É a estética, ponto. E no importante é a alimentação. Isso. É a estética, sabe? E o que eu então, se eu tiver meu corpo tiver bonito, tá tudo ok. Lá por dentro tá uma desgraça. E o que eu costumo falar também, né, para os meus pacientes, é que não existe estética sem saúde. Exato. Então, é uma consequência. A pessoa precisa ter uma saúde equilibrada para poder ter um resultado estético. Então, como é que o paciente vai ter um resultado estético se ele é constipado, se ele está com alto grau de inflamação, com alto nível de gordura visceral, se ele está ali com todos os parâmetros metabólicos, né, alterados? Então, realmente, isso é uma coisa consequência da outra. A estética só vem realmente quando a saúde está equilibrada. Boa, né? Exatamente. Mais uma perguntinha. É verdade que às vezes precisa emagrecer para realizar a cirurgia plástica? Então, quando a gente fala com relação ao emagrecimento, a gente está falando com relação à composição corporal. Então, sim, muitos pacientes precisam realmente passar por esse processo de emagrecimento, né, antes de fazer o preparatório cirúrgico. E a gente não vê só a questão do peso em quilo, como muitos pacientes acham que realmente é apenas isso. A gente vai ver toda a questão da composição corporal. Então, o paciente, se é um paciente que tem um nível alto, tem um nível de obesidade grau 1, grau 2, grau 3, ele vai precisar realmente passar por esse processo. E muitas vezes não é nem um paciente que está considerado um nível de obesidade, mas ele realmente vai ter um alto nível de percentual de gordura, ele vai ter um alto nível de gordura visceral, vai ter uma quantidade muito pouca de massa magra. Então, ele vai precisar passar por esse processo para poder ter um refinamento ali do resultado, para poder chegar ali no processo da cirurgia sem ter nenhum tipo de complicação. Então, é necessário realmente passar por emagrecimento, esse processo, né? Se preparar essa mudança do estilo de vida. Porque, na verdade, não é só o emagrecimento por estética, né? Na verdade, quando ele está de sobrepeso, com toda certeza, muitas taxas estão alteradas, né? Então, ele precisa organizar isso para poder ter um bom resultado. Um paciente que tenha um percentual de gordura alto, que tenha realmente, como eu falei, nível de gordura visceral alto, que possivelmente ele vai estar com os parâmetros de exames laboratoriais também alterados. Então, é um paciente com um nível alto de inflamação crônica. Então, esse paciente não pode submeter a um procedimento cirúrgico, que é onde a gente realmente tem que estar com o corpo, né, realmente em níveis bons e ótimos, para que o paciente tenha uma boa recuperação e uma boa imunidade. Aí tem que melhorar toda essa questão antes para que o paciente se submeta ao procedimento e tenha êxito também, tanto no procedimento como também no pós. Ótimo. Mais duas perguntinhas para a gente terminar. Para não piorar o edema, isso a gente já falou, mas vou perguntar, né, fazer a pergunta da paciente. No pós-operatório, devemos evitar só o sal ou o açúcar também deve ser evitado? Como a gente já falou, evitar os dois, né? Deve evitar, na verdade, os excessos, né? O excesso tanto do sal como do açúcar, como também de alimentos industrializados deve ser evitado e deve priorizar realmente a alimentação natural, uma alimentação com base em comida de verdade. Como já falamos. Agora, a última perguntinha. Quando posso voltar a tomar creatina, whey protein, aqueles suplementos que a maioria... Inclusive, a gente não falou, né? Porque muita paciente que às vezes as pacientes que chegam para a gente também já chegam numa condição, né, de vida saudável, de exercício, que está tomando whey, que está tomando creatina, esses pacientes bem já, né? E que, assim, estão bem, mas que querem melhorar. De fato, é uma pergunta importante. Assim, elas já usam whey protein, né? Precisa parar. E precisa... Pode manter a suplementação, inclusive é essencial manter, porque tanto a creatina, né, como o whey protein, ela vai auxiliar na manutenção da massa magra. A creatina, ela é um suplemento de uso crônico que ela vai fazer com que o paciente consiga ter aí mais água intramuscular.
Então, ela vai fazer com que a massa magra seja mantida nesse período de repouso. Já que é um período do paciente vai estar sem fazer atividade física, ele vai estar realmente ali, muitas vezes, sem querer nem se alimentar direito. Então, o whey protein também vai entrar aí quando o paciente não tiver fome, por exemplo, de comer aquela comida, assim, em um volume maior. Aí eu geralmente coloco bastante opções, como shake, como iogurte natural, com whey protein. Creatina a gente realmente mantém durante todo o processo, porque ele realmente vai fazer com que o paciente segure essa massa magra, que é a nossa meta, né? A nossa meta no pós é realmente ter uma manutenção. Então, o paciente não vai passar por nenhum tipo de restrição, mas ele vai ter uma manutenção ali da massa magra, né? A gente quer que ele tenha essa manutenção e que a gente tenha uma alimentação ali que faça com que ele consiga manter o máximo possível. Então, é super importante manter a creatina não e o whey precisa protein. suspender. Não precisa suspender, pode manter. Podem manter, viu, gente? Continue usando sua creatina e seu whey protein. E agora eu vou trazer para vocês o caso de uma paciente, já que a gente está falando em nutrição. Essa paciente faz 3 anos que ela fez cirurgia e eu tive o prazer de acompanhar ela. Tá? E vou mostrar para vocês agora o resultado. Essa paciente eu trouxe para vocês hoje é Maria e ela, antes da cirurgia, quando ela chegou para fazer a avaliação comigo, ela já estava fazendo uma dieta, né, seguida com a nutricionista, ela estava sendo acompanhada e ela estava fazendo uma dieta anti-inflamatória e uma dieta com base em alimentos que iam favorecer a cicatrização. E aí o resultado dela, vocês estão vendo aí 3 anos depois, ela continua se cuidando, ela continua na dieta, hoje a dieta dela está diferente, ela ainda faz uma dieta anti-inflamatória, mas porque ela mantém isso, ela quer manter. E Maria passou 3 meses sendo acompanhada, ficou um resultado maravilhoso. Uma Virgínia, né? É uma Virgínia, ela é linda. Só que ela, durante os 3 meses que ela ficou comigo, é importante a gente falar isso, é que vocês falam, não, a fisioterapia precisa ser acompanhada pela fisioterapeuta mesmo que eu faça uma dieta, e a gente falou que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e Maria ficou sendo acompanhada comigo por 3 meses, né, não ininterrupto, mas assim, a gente foi desmamando a fisioterapia dela, e ela não deu trabalho. Foi uma paciente que a gente conseguiu evoluir super tranquilo, uma paciente que se deu super bem no pós-operatório, que não sentiu aqueles desconfortos enormes, um edema grande, sabe? A Maria evoluiu super bem. Foi ótima, a recuperação dela foi excelente. E com a fisioterapia está essa beleza aí. Maravilhoso. Então eu trouxe esse exemplo para vocês, para que fique claro, né, que um profissional não exclui outro. A gente precisa de ter uma equipe multidisciplinar quando a gente fala de saúde. Super importante. Porque eu acho que cada profissional, ele entende de uma área, ele entende de alguma coisa do corpo e um profissional só, ele não dá conta. Exatamente. Tá? Estamos encerrando hoje, né, o nosso 2º episódio do nosso podcast. Um agradecimento, uma pena, um agradecimento especial à Lívia, que esteve aqui com a gente hoje, né, uma profissional de mão cheia, que trabalha de forma personalizada, porque a gente entende que, como a fisioterapia, o atendimento ele tem que ser personalizado, porque cada paciente é um paciente. Cada um tem seu estilo de vida, cada um tem seu corpo, sua anatomia, sua forma de inflamar. Lívia também entende dessa forma e ela personaliza isso, sabe? Eu acho que isso é importantíssimo, a gente não pode tratar todo mundo de uma forma igual. Então, agradecendo hoje a ela, muitíssimo obrigada por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer imenso. E deixando uma última mensagem, né, para os nossos pacientes, né, que é algo que eu gostaria de frisar também, que, assim, a gente sabe que a cirurgia plástica é o sonho de muitos pacientes, onde muita gente se prepara, se planeja durante um bom tempo. E muita gente não tem o nível de conhecimento de saber que realmente a nutrição não é opcional, e sim ela é algo obrigatório para poder fazer com que o paciente tenha uma melhora aí dessa questão tanto da saúde como também do resultado final, que foi algo que ele tanto planejou e que ele tanto sonhou. Então, a minha mensagem final é para que sempre que você for buscar, se você estiver se preparando para algum procedimento, para poder fazer algum tipo de cirurgia, você busque os melhores profissionais, que você realmente confie numa equipe multidisciplinar que vai poder te auxiliar realmente em toda essa preparação. Então, não existe realmente saúde sem estética sem saúde. Então, a estética realmente é consequência de uma saúde equilibrada e a gente precisa realmente estar cuidando de dentro para fora para que a gente também tenha uma questão da manutenção dos resultados a longo prazo. Então, a cirurgia plástica, ela realmente
é uma cereja do bolo, mas a gente precisa ter uma manutenção para ter um resultado de forma definitiva. E essa manutenção ela só vai ser feita junto com a mudança de hábitos, com a atividade física, com a alimentação. Então, realmente com uma boa base. Que todo paciente tem que realmente cuidar, né, dessa questão da saúde como a maior prioridade. E é o que eu sempre falo, né, que o paciente, o maior compromisso dele é com ele mesmo. Então, ele precisa realmente cuidar da saúde dentro para fora. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecemos, foi maravilhoso. Espero que tenha, né, aberto os olhos das pacientes. Esclarecido, né, algumas dúvidas. E vão fazer a dieta, tá? Não procurem um profissional, né? Procurem sempre procurem os profissionais, na verdade, né? Não se alimentem por conta própria, né? E querer achar que está fazendo o correto e não está. Então procurem procurem uma boa nutricionista. Porque ninguém vai fazer cirurgia, né? Por exemplo, eu vou fazer a minha cirurgia, eu vou fazer a minha cirurgia, não vou fazer a minha dieta também, né? Exato. Então, muito obrigada. Se preparem para o... Vamos ver, né? Entrar no nosso YouTube, no TikTok, no Instagram, para ver tanto alguns takes como ele completamente que está no YouTube, tá, gente? Então, vão lá ver. E o próximo... Até o próximo, né? O podcast, se preparem que vai vir coisa boa por aí.